Contemplamos o espetáculo inaudito. Em meio à ossada, vozes murmuravam palavras de paixão e dor. Que criaturas são essas? Perguntei profundamente surpreendido. São os espíritos daqueles que acreditaram firmemente que após a morte nada restaria deles e se viram apenas esqueletos abandonados. Tão grande foi a mentalização nesse sentido que adquiriram a forma que você vê. A resposta de Orcus, de uma certa maneira, deixou-me aterrorizado. Jamais imaginara tão grande a força do pensamento. Sente-se eles realmente como se fossem esqueletos. O perispírito moldou-se à nova forma e provavelmente, se andassem pelo mundo, seriam vistos por alguns como assombrações em formas esqueléticas. Muitos têm saído assim na superfície. Um calafrio percorreu-me a coluna. Estava diante de fatos novos para mim. Nunca Dante me surgiu tão respeitável na consciência. Compreendi o verdadeiro sentido de sua história e fiquei imaginando quão enorme foi o seu sofrimento por não ser compreendido na superfície da terra. Acreditaram no mundo que ele houvesse sido somente um artista. É certo que ninguém supôs que o assunto de seus poemas fosse verdadeiro, real. Provavelmente eu encontraria resistência maior ou semelhante na crosta. Valeria a pena? Quem serve por amor ao serviço e tem a Deus por pai e Jesus por irmão, não pode deter-se para informar-se o que pensam os homens a seu respeito. Falou-me Orcus mansamente, como que respondendo às minhas angustiosas interrogações mentais. Palavras sábias que eu não tentaria sequer discutir. Atafon prosseguia percorrendo o imenso rochedo onde os espíritos infelizes fizeram por desgraça o seu ninho de sofrimento. Seres estranhos entremeavam-se aquelas formas. Alguns pareciam serpentes, lagartos e dragões menores. Outros exibiam tão horrorosa fisionomia que os enfermos da superfície ao lado deles seriam criaturas de sublime beleza. Defrontáramos agora uma infinidade de espíritos que exibiam formas dilaceradas. Espantou-me o fato. Nem sempre possuíam as pernas e os braços. Havia os que apenas apresentavam a cabeça e o tronco. Estranho reunirem-se eles numa espécie de panela aberta no vasto rochedo em forma de prato. Aninhavam-se uns aos outros como crianças, dominados por um sono inquieto. Misturavam-se, aconchegavam-se uns nos outros, como que procurando calor. A maioria ostentava um crânio limpo, brilhante, sem cabelos. Outros apenas recoberto por uma penugem rala. A maioria lembrava crianças com a fisionomia de velhos milenares cuja boca adquiria a feição de meninos que estão chupando o bico. Os olhos fundos absolutamente fechados. Na realidade, eram seres voltados para dentro de si mesmos, num esquisito movimento mental interior. O exterior não lhes fazia conta e para eles deixara de existir. Semelhavam fetos amontoados no útero materno. Não era a primeira vez que eu contemplava criaturas às quais faltavam membros, mas eram sempre homens da terra. O fato de existirem espíritos mutilados impressionava-me profundamente. Orcus não deixou de perceber as dificuldades internas e a luta do pensamento para adaptar-se àquela realidade nova. De fato, meu caro, é sempre chocante a observação detalhada da degradação da forma em qualquer reino da criatura no universo. O espírito não retrograda,
Todavia, a forma tem possibilidade de desgastar-se, dilacerar-se e degradar-se até dissolver-se. Você não se lembra do ensinamento relativo à segunda morte? O princípio não é novo, como vemos, e foi expresso pessoalmente por nosso excelso mestre. Senti com terrível impacto mental o lembrete de Orcus. Não havia por onde fugir. Isso é a segunda morte? Interroguei visivelmente assustado. Não, esta ainda não é a segunda morte, mas poderá ser encarada como a agonia. Compreendi a profundidade da observação. Quer dizer que esses são enfermos a caminho da dissolução perispiritual? Se não reagirem a tempo, irão decaindo em si mesmos, cada vez mais, até atingirem os limites marcados pela lei para a garantia da união celular. A desintegração do perispírito pode ocorrer tanto quanto ocorre no mundo a desintegração do corpo físico. A lei que rege a união celular perispiritual é a mesma, apenas funciona de maneira diferente. Enquanto que o corpo físico vive submetido ao equilíbrio da alimentação constituída por alimentos comuns e oxigênio, e a sua manutenção depende somente de um processo da vida, o perispírito, que é o intermediário na aglutinação celular do corpo físico que o garante, por sua vez, mantém-se unicamente pelo poder da mente. O desvario mental inicia a destruição do perispírito, assim como a elevação da mente dá início à jornada de construção não só do próprio perispírito, mas também de veículos mais elevados. A criatura constrói ou destrói-se a si mesma. Orcus fitou-me amoroso e o meu pensamento, sob o influxo do poder de sua palavra sábia, galopou no terreno da meditação pura. As formas ali estavam a nossos pés, dilaceradas, mutiladas, horríveis, e haviam sido homens, talvez belos e venturosos, um dia na superfície. Na realidade, em nosso mundo, os homens sonhavam com o céu, mas aqueles ali seriam imensamente felizes se pudessem simplesmente atingir a superfície da crosta terrestre. Todavia, ainda estavam descendo, e quantos no mundo distraídos e insensatos estavam iniciando a descida para destruição total ou parcial? Descer e subir são problemas de direção, dissera Orcus. De fato compreendia eu agora a sabedoria da assertiva. Só descendo a sombra mais espessa é que poderemos entender a luz. Atafon, no entanto, prosseguia, e por isso não podemos nos deter.